Fala pessoal! Imagina que essa mulher está vivendo um sonho, mas ao entrar nesse quarto secreto, descobre um verdadeiro pesadelo. Pois esse é o filme O Quarto Secreto de 2018, e eu sou o EF, o encherido e ferrado. Então não seja encherido e vamos recapitular. Essa jovem e linda mulher acaba de acordar do lado do seu marido, e seu sonho era ser a esposa perfeita para que ele seja o homem mais feliz da Terra. E aqui vemos que tem algo de errado, porque enquanto que ela é jovem e bonita, ele é velho e milionário. Então quer dizer que está tudo certo. Ele chega em uma grande mansão afastada e seus empregados aparecem, Claire e Oliver, que era um jovem cego, e eles começam a preparar tudo para que ela tenha a melhor estadia na casa. E depois ela terminar de jantar, é a vez dele jantar. No dia seguinte, ele começa a mostrar tudo que ela teria direito, e sua casa tinha tudo de mais chique, desde roupas, joias e dinheiro, e ela poderia usar tudo, mas não poderia entrar na porta azul da casa onde ele trabalhava, e era a única coisa que ele pediria, e ela promete que não entraria. O problema é que à noite ele precisa sair de casa para uma reunião na empresa, e ela ficaria sozinha, mas ele logo voltaria. A jovem levanta no dia seguinte e ela se chama Elizabeth, e andando pela casa, ela percebe que era muito pra ela e vê que seu marido era um cara muito rico e inteligente, pois já ganhou um prêmio Nobel de ciência, e ela pergunta a Claire por que um cara como ele aceitaria se casar com uma jovem como ela, e Claire diz que não sabe. E galera, essa eu deixo no ar. Elizabeth está com tempo vago e começa a testar as roupas e dançar igual um bambu no vento, porque ela é magra igual uma porta. E depois de um dia sem nada pra fazer, ela acorda de madrugada e vê Claire e Oliver andando pelo mato escuro, o que era muito suspeito. E então ela aproveita para andar pela casa e entra na única sala que ela não poderia entrar. Ela encontra várias gavetas criogênicas e, apertando os botões, elas se abrem, e dentro tinha o corpo de outra Elizabeth, e ela sai correndo desesperada, sem entender o que estava acontecendo, e tenta fingir que nada aconteceu, pois seu marido chegaria no dia seguinte. Ela consegue fingir a Inês, mas sua cara mudou, porque não sabe o que estava acontecendo, e como ele percebe algo de errado, ele vai no laboratório e volta com o facão na mão, e nesse caso é no sentido negativo. E ela sai correndo pela casa porque ele só pediu uma coisa e mesmo assim ela errou. E deve ser assim que Deus se sentiu com Adão e Eva. Isso prova que foi culpa da Eva, que era curiosa. Começa uma fuga alucinante e a casa estava trancada, então ela precisa sobreviver. O problema é que quando ela vai passar pela escada, ela acaba sendo pega e o facão canta nervoso. E no dia seguinte, eles enterram no quintal como se fosse a coisa mais normal. E Claire fica nervosa porque ele prometeu que aquilo não aconteceria novamente. A campainha toca e o detetive Logan chega para conversar com Harry, para saber se tudo estava indo bem. E ele pergunta sobre sua esposa e ele só diz que ela estava dormindo para descansar, porque a noite seria longa. E claramente tem algo de errado com esse detetive. Na semana seguinte, tudo reinicia e Elizabeth acorda mais uma vez em um carro, sonhando em fazer seu marido o homem mais feliz da Terra. E ele mostra toda a casa e diz que ela teria direito a tudo, só não poderia entrar naquele quarto azul, porque era seu laboratório. E eles estão vivendo novamente a lua de mel, e ele diz que no dia seguinte precisaria sair para resolver um problema na empresa. Ela acorda de madrugada e vai na cozinha, e encontra com Claire, que estava com uma cara diferente, como se estivesse escondendo algum segredo. E quando ela vai falar alguma coisa, Harry aparece e ela diz que só veio pegar algo na cozinha. E no dia seguinte, a jovem acorda mais uma vez e começa a aproveitar tudo, já que estava sozinha, e a casa era enorme, com várias obras de arte e tecnologia. O problema é que sabemos o que vai acontecer, pois mais uma vez andando, ela entra no laboratório e sai assustada, e vemos que o corpo foi acordado e sai andando pela casa. Harry chega no dia seguinte e pergunta como foi o dia na casa nova, e ela diz que foi muito bom, mas pela sua cara dava para perceber que ela estava assustada e com medo dele. E ela vai no banheiro, mas ele vai atrás e diz que ela só
precisava obedecer que nada daquilo aconteceria. Ele pega um pano e um produto diferenciado para ela desmaiar, mas ela estava esperta e quando ele acha que deu certo, ela acerta uma faca nele e agora ela desmaia e ele cai sangrando do seu lado. E quando ela acorda, ela realmente acabou com ele e tenta sair da casa, mas estava trancada com código e nem a mão do boneco estava funcionando. Para ninguém perceber, ela começa a limpar tudo e finge que nada aconteceu, mas como estava presa ali, liga para a delegacia falando que morava na colina na casa mais rica da região. O problema é que Oliver e Claire chegam na hora e nesse momento eles percebem o que aconteceu, porque ela já deveria ter virado o boneco a essa altura e Claire começa a passar mal, pois tem problema de coração. Claire é levada para o hospital e agora Oliver cuidaria dela. O problema é que ele é cego e ele diz que sabia que Henry havia morrido e estava tudo bem, pois eles sabiam que isso aconteceria uma hora se ele não parasse de fazer aqueles experimentos. E para ajudar a encobrir, eles queimam o corpo e explica que ela faz parte de um experimento, por isso não tinha todas as memórias, apenas as suficientes para começar a viver. E Oliver diz que o detetive estava chegando porque ela ligou para a polícia, então ela precisava fingir que estava tudo certo e ele começa a perguntar onde estava Henry e por que ela ligou pedindo ajuda para sair da casa e ela diz que ele estava dormindo e diz que foi engano, porque Claire que estava passando mal e a desculpa estava colando, mas Oliver aparece com uma espingarda atrás dele e dá um tiro para limpar qualquer vestígio e não teria problema, pois ele era um policial corrupto que trabalhava para Henry e sabia de tudo o que estava acontecendo. E galera, esse cego é maluco porque um erro e eram dois bonecos. Elizabeth fica desesperada porque ela sente que acabou de acordar um pesadelo e Oliver diz que ela precisava fazer a egípcia para as recalcadas não perceberem e ela começa a trocar de roupa e ele entrega um diário e tranca a porta e ela só poderia sair quando entendesse o que estava acontecendo, até porque ele queria saber uma informação já que não poderia ler. E aqui entendemos como tudo começou, pois Henry é um grande cientista que ganhou um prêmio Nobel, mas ele fez isso tudo por causa da sua esposa falecida e para concluir seu projeto, ele contratou Claire, que era uma grande cientista na área de reprogramação genética. Ele diz que o que ela veria seria contra as normas mundiais, mas ele fez isso e poderia mudar a humanidade, mas precisaria do sigilo dela, e mostra sua esposa em um tanque de experimento e ali haviam 6 delas. O problema é que ela sofria de uma doença de degeneração e depois de alguns dias acabava falecendo, mas trabalhando juntos poderiam resolver e realmente conseguem. O problema é que um certo dia, uma das esposas conseguiu fugir e foi encontrada na rua pelo detetive Logan, e desde então eles estão trabalhando juntos e ele vem pagando um salário para ele fazer vista grossa. Oliver diz que abriria a porta para trazer comida e ela só estava esperando para conseguir fugir, mas quando ela passa, percebe que estava sem o código da porta, então não adiantava muita coisa. Então ela pega uma peixeira para acabar com ele e pegar o código. Ele estava arrumando o corpo de outra Elizabeth e diz que não poderia fazer nada com ela porque é cego, e diz que precisaria da ajuda dela para sobreviver. E no momento que ela chega perto para ajudar, ele acerta uma injeção nela e mais uma vez ela cai no golpe. E esse é o cego que enxerga mais que muita gente. Ela acorda mais uma vez no quarto e como não tem o que fazer, precisa ler o diário da Claire. E ela conta que como resolveram o problema da degeneração, desde então Henry estava tentando fazer com que ela acorde com as memórias e olhando para ele como se fosse a primeira vez que se conheceram. Mas nesse tempo, ele começa a ter um caso com Claire e ela fica apaixonada. E os dois eram compatíveis, mas ele estava focado em trazer sua esposa falecida há mais de 40 anos. Oliver pergunta se falaram alguma coisa sobre ele, porque ele diz que é filho do Henry e um certo dia ele estava bisbilhotando a casa e acabou ficando cego. E seu pai nunca fez nada para devolver sua visão, mesmo sendo um gênio. E lendo o diário, ela percebe que Oliver não era seu filho, mas sim um clone mais novo dele, porque ele percebeu que não valia a pena trazer sua esposa jovem para viver com ele velho.
velho, e ele manda a Claire embora porque não queria continuar o experimento, mas ela decide ficar porque estava gostando dele. E agora é o momento da sacanagem, pois ele aparece com uma tesoura perguntando o que descobriu sobre ele, mas ela diz que não tinha nada de errado e mente falando que ele é filho do Henry, mas como ela sabe que é mentira, começa a tentar seduzi-lo, porque se o Henry gosta dela, ele também vai gostar. E galera, ela começa a fazer várias poses, sendo que o cara é cego. Ela consegue o desmaiar, mas aqui vem o plot twist, pois aparece outra Elizabeth armada, porque nesse tempo ele acordou e estava vivendo com outra. E pra não virar saudades, ela pega Oliver como refém e ele leva um tiro. Mas o que ela não percebe que também pegou nela. Elizabeth está tentando sair da casa e agora ela tem a senha e mesmo machucada, tudo daria certo. O problema é que a outra aparece e acaba com ela pra ninguém fugir, porque ela queria ser a única. Essa nova Elizabeth lê todo o diário e entende o que estava acontecendo, e percebe que toda a fortuna do Henry estava no nome da Claire, e como não tinha registros dela, então ela poderia ter uma nova vida, e Claire chega em casa do hospital, e Elizabeth VI estava na porta esperando, e diz que agora viveria o que não viveu, e vai embora. Galera, e aqui aprendemos que trancar a porta com uma chave resolve muitos problemas, e ninguém é obrigado a nada. Então deixa sua curtida e um comentário, porque isso sim você é obrigado. Agora eu vou nessa porque estou me sentindo confuso. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.